Bom, eu sou Viviane Duarte, né? Hoje a gente vai começar a nossa primeira temporada de Cuidados em Saúde baseado em valor. Na realidade, é o nosso primeiro podcast do Oncoinfo. E o assunto que a gente vai trazer para vocês é o acesso de novas tecnologias em saúde nesse primeiro episódio. E para isso, eu trouxe o meu super grande amigo, Rodrigo, né? O Rodrigo, ele é doutor em saúde coletiva pela UFRJ, ele tem MBA em gestão em saúde pela CUPEAD, é especialista em avaliação de tecnologias em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é pesquisador no INCA, né? O Rodrigo hoje é uma pessoa assim, muito importante, né, quando a gente fala em saúde baseada em valor, principalmente porque ele vem aí, né, trazendo uma referência muito grande para a nossa área, que é a área de farmácia, né? O Rodrigo, farmacêutico, é formado pelo UFRJ, né? Sim. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente falar, queria falar um pouquinho também da nossa história, né? Por que que o Rodrigo foi a primeira pessoa que eu convidei para esse primeiro podcast, né? Bom, o Rodrigo, ele vem junto com esse projeto Oncoinfo desde que ele nasceu, né? O projeto Oncoinfo, ele começou em 2011, ele foi um projeto idealizado por mim na época. Na época, o projeto ele foi mais idealizado por conta da questão do acesso à informação, né, para a área farmacêutica oncológica. Então, em 2011, eu observei, naquela época a gente falava muito sobre atenção farmacêutica, e eu observei que tinha uma necessidade grande ainda, né, de levar esse acesso à informação, principalmente aos colegas farmacêuticos que são de áreas do Brasil, áreas mais longe, né, que não são aí da área sudeste, sul, onde tem um acesso à informação mais perto, né. Então, naquele momento, a gente iniciou o projeto com cursos à distância, e foi um projeto bacana. O Rodrigo apoiou a gente nesse projeto, inclusive ao longo do nosso caminho, o Rodrigo ajudou a gente na coordenação dos cursos, né, porque todo projeto, ele foi feito por um farmacêutico, né, e o farmacêutico, como todos os outros, passam aí, né, pelas dificuldades, né, os nossos desafios aí para poder montar as coisas, né, porque tudo precisa de um investimento muito grande. E em 2011, a gente não tinha muito acesso, né, às plataformas virtuais, etc, né. Então, o Rodrigo, ele sempre esteve junto com a gente, né, comigo nesse projeto do portal, tudo que a gente precisava, a gente falava com ele e ele sempre esteve prontamente para ajudar, não só a mim, né, como os outros professores também. Então, nada mais importante para mim do que trazer você nesse primeiro episódio do podcast, né, onde a gente vai criar aí uma nova experiência, né. O Rodrigo, ele agora, né, foi esse ano, né, Rodrigo, você abriu a sua empresa em Valor em Saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você faz na sua empresa, que é essa Valor em Saúde, é isso? Isso. Fala pra gente um pouquinho. Primeiramente, agradeço a oportunidade, mais uma vez, a gente estarmos juntos, né? É sempre um prazer a gente estar pensando em projetos que possam, de fato, trazer, né, a possibilidade de ampliar o acesso à informação, né, acesso a novas ideias que potencialmente possam ajudar, né, a atuação, né, de profissionais de saúde, né, assim como nós farmacêuticos, a estarem, enfim, viabilizando, né, acesso a novas tecnologias. E a ideia da empresa, né, segue um pouco essa linha mesmo, né, no sentido de da gente estar desenvolvendo, né, atividades de capacitação, treinamento, né, e até mesmo parcerias, né, que viabilizem, né, uma
uma visão do cenário, né, onde está constituído, né, a utilização de uma determinada tecnologia, de algum medicamento, né, para o câncer, né, e verificar de que maneira a gente pode estar, né, tentando encontrar, né, caminhos para ampliar o acesso, né, disponibilizar a tecnologia no sistema público, privado, né, então a ideia é exatamente trazer, né, esse pensamento, né, dentro de um cenário hoje que está em transformação, né, que é a questão, né, relacionada à chegada dos novos medicamentos, né, de novos medicamentos oncológicos, que tem trazido, né, um impacto importante, né, dentro desse contexto. Né? Bom, Rodrigo, essa semana, não, minto, acho que foi em novembro, o INCA, né, ele divulgou, né, os novos dados em relação à incidência dos novos casos de câncer aqui no Brasil, a estimativa de câncer aqui no Brasil, no próximo triênio, né, de 2023 a 2025. E foi um número, assim, sempre assusta, né? Então, pelo que eu dei uma olhada, a gente está esperando aí em torno de 700 mil casos, né? Novos casos, né? De câncer no Brasil. Sempre, né, a região sul e sudeste ainda possuem a maior incidência, né, de novos casos, e mama e próstata ainda são, né, os tipos de cânceres mais aguardados, porque infelizmente a incidência ainda é grande, embora a gente esteja trabalhando sempre com a prevenção, né, infelizmente isso vem acontecendo. Então, assim, quando a gente fala de tantos novos casos, a gente também está falando de novos medicamentos, né? Porque enfim, a gente tem aí uma demanda muito grande de novas tecnologias sendo incorporadas o tempo todo. Então, assim, na última década a gente teve vários novos medicamentos, né, no mercado. Tivemos aí principalmente, né, o avanço da imunoterapia, da terapia-alvo, aonde a gente vê nitidamente essa questão dos cuidados em saúde baseado em valor, né? Onde a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de preço, que seria o custo, né, desses tratamentos. Se estiver errado, por favor, né, me ajude. Então, o preço seriam os custos desses tratamentos e o valor é aquilo que o tratamento traz de benefício ao paciente. É isso, né? A ideia, né, da gente ter isso, né, de certa forma definido, né, de forma mais clara, a diferença disso, é entender que o medicamento ele pode estar trazendo benefícios clínicos que vão além efetivamente do custo que envolve ele, né? Por exemplo, com uma redução, por exemplo, do tempo de internação, né, uma diminuição de complicações clínicas, isso agrega valor à tecnologia. Então, a ideia hoje à medida que a gente verifica, né, que essas novas tecnologias, né, tragam, né, benefícios que são direcionados, né, como a terapia alvo-molecular, o próprio nome diz, né, possam estar agregando também, né, esses benefícios clínicos, né, sobre o ponto de vista da qualidade de vida do paciente, né, e transformando isso em valor. Então a ideia é exatamente a gente trabalhar em cima de uma lógica em que a gente consiga, né, ter essa visão ampliada, né, de maneira que a tomada de decisão, a escolha, né, do medicamento esteja pautada também sobre esses critérios, né, de forma que você tenha uma visão mais holística, né, com relação ao tratamento, né, à doença e, ao mesmo tempo, né, trazendo um benefício, né, importante sobre o ponto de vista não só econômico para as instituições que vão estar investindo nessa tecnologia, mas como também para o paciente. Entendi. Bom, então foi assim, pensando nessa coisa toda, né, dessa questão, né, dos medicamentos, que a gente vem aqui criar essa discussão, né. O Rodrigo, né, ele teve na SBOC, né,
e estava na mesa, né, do Fórum de Economia e Saúde, deu uma palestra sobre esse assunto, não foi? Eu Isso. queria que você falasse um pouquinho sobre a sua palestra, né, na SBOC, que é a Sociedade Brasileira, né, de Oncologia Clínica, e qual foi a sua visão em relação a essa questão, principalmente quando a gente fala sobre o acesso a essas novas tecnologias. Assim, essa abordagem, né, é um assunto que tem trazido um interesse, né, muito maior nos últimos anos, até por conta de limitações com relação à questão do financiamento, né? E o grande volume de tecnologias estão chegando no mercado que, de fato, né, trazem uma preocupação com relação, né, aos benefícios clínicos que ela possa trazer, né, e, ao mesmo tempo, associado, né, à sua disponibilidade. E esse ano foi um ano bem rico, de fato, né? A Sobrafo também teve, né, algumas mesas tratando sobre essa questão, né? E eu achei interessante esse ano, né, a SBOC trazer um painel, né, uma sessão só destinada à discussão, mostrando inclusive um interesse muito grande até por parte dos oncologistas, né, em estarem entendendo de que maneira, né, isso está se dando no mercado, de que forma, né, essas tecnologias potencialmente podem estar sendo incorporadas ou não, e foi muito interessante porque houve uma mobilização e uma participação muito intensa, né, de vários stakeholders, né, desse processo, né? Você tinha um grupo grande de pessoas ligadas à gestão lá, e foi muito interessante exatamente porque realmente isso tem mostrado, né, a importância, né, do impacto, né, que o acesso, né, tem trazido, né, no campo da oncologia. Entendi. Em relação à questão da precificação, né, dessas novas tecnologias, a gente vê aí diferentes modelos, né, de aquisição de medicamento. Como que você vê isso? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, hoje, né, se a gente for olhar sobre o ponto de vista normativo, né, dentro do Brasil, no Brasil a gente tem dois momentos, né, que é o registro sanitário, né, e depois a avaliação econômica, né, farmacoeconômica da tecnologia, que é feita pela Conitec. Né? Então, a Anvisa tem a competência sanitária, né, de estar autorizando a disponibilização da tecnologia no mercado, e conjuntamente com a CIMED, que é responsável por estar, né, auxiliando na precificação dessas tecnologias. Né? A questão é que hoje a gente tem um modelo, né, que, sob o ponto de vista de alguns pesquisadores, está um pouco defasado, né, e que precisa realmente de uma revisão sobre esse processo de definição de preços dessas tecnologias, né, porque a gente está chegando num momento em que está se tornando inviável, né, o financiamento, né, ao mesmo tempo também pensar em novas formas de financiamento, né, e de estruturação do sistema, né, de reembolso, né, tanto sobre o ponto de vista do privado quanto do público, mas principalmente do público, quando você fala, por exemplo, das APACs, né, que muito é criticada pela questão de um subfinanciamento, né, que realmente vai requerer uma série de mudanças dentro desse cenário, que é um cenário, como eu disse, que tá em processo de transformação. Se a gente for olhar, né, os últimos anos, né, a Anvisa, assim como lá fora tem acontecido no FDA, né, ou no EMA, que é a Agência Sanitária Europeia, eles têm facilitado, de certa forma, o processo de registro sanitário, né, que corresponde a um processo de registro acelerado, né, onde é concedido, então, um registro provisório para a tecnologia, até que o laboratório, o fabricante, consiga finalizar alguns estudos, né, para consolidar, né, as evidências clínicas sobre aquela tecnologia.
Mas o que tem acontecido é que, em parte, né, esses medicamentos, após a conclusão dessas análises, da finalização desses ensaios clínicos, têm mostrado que o benefício clínico não é tão importante ou relevante, né, comparado às evidências que tinham sido encontradas lá no início. O que traz uma certa insegurança por parte dos gestores de estar incorporando essas tecnologias, né? Não só sob o ponto de vista, né, clínico, mas também econômico, porque também elas chegam com um alto custo. Então, essa preocupação traz, né, uma visão diferente, né, do que a gente pode estar estabelecendo com relação à maneira da gente tratar essas tecnologias quando elas chegam, né, no mercado. Né, porque eu entendo como um momento que a gente esteja passando de uma janela de oportunidade, né, principalmente quando a gente fala da atuação até mesmo do farmacêutico, né, a partir do momento então que essa tecnologia estando disponível, o farmacêutico pode atuar no sentido de fazer atividades relacionadas à farmácia clínica, atenção farmacêutica, né, acompanhamento farmacoterapêutico, para que essas tecnologias, então, possam estar sendo avaliadas, né, dentro de um contexto de mundo real, né, tendo em vista essas limitações e restrições, né, que eventualmente possam ter sido ocasionadas em função dessa aprovação acelerada e, obviamente, trazendo evidências novas e mais robustas e mais, obviamente, também atreladas a um contexto regional, local, né, ou seja, levando em consideração o perfil epidemiológico, né, da população brasileira, né, de forma que isso traga mais segurança, né, e tranquilidade para uma tomada de decisão. Entendi. Eu na realidade, assim, sempre trabalhei na área privada, né? Cheguei até a trabalhar no SUS, mas eu fiquei pouco tempo. Então, a minha maior experiência é na área privada. Nem falei no início, né? Eu sou formada, né, mestre em tecnologias em saúde, e a minha área de atuação é mais na área de auditoria, né, em saúde. E assim, uma coisa que eu vejo muito no dia a dia é a questão do acesso, né, a essas novas tecnologias na rede privada, tá? Então, o que eu consigo enxergar, né, dentro da rede privada? Uma assimetria muito grande na própria rede privada, né? Então, a gente consegue visualizar, né, bem como isso está funcionando. Então, a gente vê o acesso muito assimétrico entre uma unidade e outra, o que faz com que esse paciente ele esteja sempre em busca de um melhor tratamento, né? E isso a gente vê muito no público, né? O público a gente, pelo menos quando eu trabalhei, né, no SUS, trabalhei no INCA também, a gente via muito os pacientes vindo de outras regiões para fazer o tratamento na cidade, né, na região, mas porque não tinha acesso mesmo a esses tratamentos, né, na periferia, né, vamos dizer assim, né, e então isso é comum a gente ver por conta do acesso mesmo ao cuidado, né, Mas quando a gente fala de rede privada, a gente já acaba enxergando de uma outra forma, onde, em tese, o acesso seria mais facilitado, vamos dizer assim, né? E não é o que acontece. A gente consegue ver nitidamente entre uma unidade e outra essa assimetria, né, de acesso a essas novas tecnologias e esse paciente o tempo inteiro buscando o tratamento. Né, o tratamento que beneficia ele, né, e lógico, o melhor tratamento, onde ele tem uma qualidade de vida melhor, né. Então, assim, e essa relação entre o acesso às novas tecnologias do SUS e do privado, como é que você enxerga isso? Então, isso é um problema crônico, né, que constitui até mesmo e tem uma relação com a forma de financiamento, né, na oncologia, que tem se agravado agora ainda mais com a chegada desses medicamentos de alto
custo, né, que tem trazido um impacto importante. É lógico que no privado, né, o processo de avaliação, de incorporação no rol, né, de procedimentos da ANS é, de certa forma, um pouco mais facilitado, né, tendo em vista a questão do financiamento, né, por parte da população, né, com um plano privado. E é interessante observar, inclusive, que nos últimos anos, que inclusive foi a partir até de 2018, a própria ANS começou a adotar, né, uma série de parâmetros e diretrizes que a Conitec, né, utiliza para o SUS. Então, se a gente for olhar sobre o ponto de vista normativo, né, ou melhor dizendo, né, sobre o ponto de vista da tomada de decisão com relação a metodologia, né, a diretriz metodológica, eles seguem, né, de forma semelhante. Mas essas diferenças efetivamente acontecem, de certa forma, principalmente, né, em função da variabilidade dos protocolos que podem estar, né, sendo estruturados, né, isso pode variar entre uma instituição e outra. Isso acontece tanto no público quanto no privado, né, o que pode agravar ainda mais essa questão da inequidade, né, onde isso de fato a gente consegue observar, porque, por exemplo, a forma de financiamento no público ela está vinculado a um reembolso por procedimento, né, que obrigatoriamente não envolve a descrição ou a utilização de um medicamento específico. Né? Então, cada instituição ela tem uma liberdade de estar definindo seus protocolos, né, da maneira que for mais conveniente, no sentido de também garantir o financiamento. Né? Afinal de contas, os recursos limitados de cada instituição acabam determinando de alguma forma isso. Então, pensar, né, em maneiras de você estar estruturando protocolos clínicos, né, que garantam uma relativa uniformidade, né, e ao mesmo tempo respeitando a individualidade do paciente oncológico, que a gente sabe que isso é importante, né, e é relevante dentro do contexto do tratamento, né, é fundamental, né. Porque se a gente olha, por exemplo, para um câncer, né, de mama, né, onde você tem uma série de condições, estadios complexos, né, que vão estar exigindo, né, uma série de condutas, né, diferenciadas, né, é óbvio que isso tem que ser considerado, mas ao mesmo tempo, né, uma definição básica, né, sobre condutas, né, minimamente pré-definidas, né, que permitam essa flexibilização, vão ser fundamentais para que a gente tenha, né, uma redução desse processo de inequidade, né, e ao mesmo tempo, né, pensando na questão do financiamento, de forma que a gente consiga também dar conta, né, de investir efetivamente numa tecnologia que vai estar sendo utilizada de forma padronizada, né, por todas as instituições, ou pela maior parte delas, né, levando em consideração a complexidade, o nível de absorção, né, dos pacientes que vão estar sendo, né, alocados naquela unidade. Entendi. Na rede privada, assim, né, o que eu acabo acompanhando muito, além, né, quando a gente fala de acesso, além da questão do paciente estar sempre em busca, né, de novas unidades e de novos tipos de tratamentos, enfim, eu também vejo o grande movimento, né, de judicialização desses medicamentos, né? No SUS também é assim? Como funciona essa questão? O que acontece no privado também a gente observa, né, no SUS. Eu Mas acho que menos, né? Talvez mais. Mais, né? Eu acho que a impressão é que de fato mais. Eu não tenho esses dados, né, aqui, mas isso efetivamente acontece, né, à medida em que ou a tecnologia, né, ainda
sequer foi avaliada, né, pelos órgãos regulatórios, no caso a Conitec, ou até mesmo, né, não teve um parecer negativo, né, mas ainda assim há justificativas que motivem, né, no caso o paciente, né, conjuntamente com o médico que vai estar, né, auxiliando ali, dando o parecer favorável à utilização da tecnologia. Mas, por outro lado, também a gente tem alguns avanços nesse sentido, né? Por exemplo, o NATJUS, né, que são os núcleos de avaliação tecnológicas que vão estar assessorando o judiciário, tem desenvolvido algumas ferramentas, né, no sentido exatamente de tentar minimizar essa questão da judicialização, né? Porque a ideia é exatamente dar informações para o juiz, né, que é o que vai tomar a decisão, né, da utilização, né, de conceder a utilização do medicamento ou não para o paciente, né, de verificar se aquela tecnologia de fato é pertinente à sua utilização ou à sua indicação. Então hoje a gente tem um aparato um pouco mais estruturado, né, que vai permitir que isso, né, seja avaliado de uma forma mais tecnicamente criteriosa, né, tendo então um apoio, né, de profissionais de saúde, né, nesse processo. Então, assim, a gente pode afirmar, né, só para desenvolver aqui minha forma, né, de pensar, a gente pode afirmar que essas novas tecnologias, elas beneficiam realmente o paciente, tanto quando a gente fala do ponto de vista da qualidade de vida, quanto em relação à sobrevida, e essa questão do acesso realmente seria muito importante. Você tem algum exemplo que a gente poderia estar trabalhando em relação a essa questão, quando a gente fala sobre a qualidade, né, e a sobrevida? Sim, tem um caso interessante, né, que diz respeito ao melanoma metastático, né, que foi a inclusão da imunoterapia para o tratamento de melanoma metastático. E aí isso envolve o nivolumab e o pembrolizumab, né, que foram... Eu só vou, né, porque quando você fala em melanoma, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, isso há bastante tempo atrás, e quando a gente falava em melanoma, sempre a gente tinha um pouco de medo, porque a gente tinha pouquíssimas opções, né, de tratamento. Isso. Né? Agora isso mudou totalmente, né? E é recente, né, essa avaliação feita pela Conitec foi em 2020. Excelente, bem recente. Bem né? recente. E até então, o tratamento padrão, em alguns trabalhos, se referem ao equivalente a cuidados paliativos. Ou seja, né, você não tinha um tratamento que efetivamente pudesse trazer algum tipo de melhora em termos de qualidade de vida ou aumento de sobrevida do paciente. E o tratamento, ele era com muitos efeitos colaterais, né? Sim. Porque aí envolvia quimioterapia citotóxica, né? Então, de fato, isso acabava, né, não trazendo, né, nesse caso específico, né, um benefício clínico né, relevante. Mas, como você mesmo mencionou, houve uma mudança, né, recente, né? Então, em 2020, a Conitec, né, aprovou, né, deu parecer favorável para a incorporação do nilotinib ou, nivolumab ou pembrolizumab, que é a imunoterapia para o tratamento de melanoma. E assim, teoricamente, essa tecnologia, né, seguindo a lei, deveria estar sendo disponibilizada no SUS, né, em 180 dias após a publicação no Diário Oficial, né? Então é o que está previsto, né, na norma. Porém, né, se a gente for avaliar como na prática isso aconteceu, né, tendo em vista algumas questões, por exemplo, relacionadas até ao processo de licitações, né, processo de compras, isso atrasou bastante a chegada do medicamento. Então, por exemplo, no INCA... Só para a gente ter uma ideia, quanto tempo, Rodrigo? Então, no INCA, né, a gente demorou mais ou menos 1 ano para essa tecnologia chegar, né? E até por coincidência foi eu quem manipulei esse medicamento logo no início, quando chegaram os primeiros frascos para os pacientes com melanoma. É sempre uma emoção, né? É muito interessante, né? Porque isso cria expectativa muito grande, não só pela gente, né? Por nós profissionais, mas também pelo paciente,
né? E isso teve um impacto importante, né? Nós tivemos um aumento expressivo de pacientes em tratamento com pembrolizumab, no caso, né? Que foi a tecnologia que foi comprada, né? Uhum. Mas se a gente for olhar por outro ponto de vista, né? A questão do reembolso da PAC, né? Ela só foi acontecer em março de 2022. Nossa! Né? Então, você tinha um valor equivalente ao tratamento que era feito anteriormente, né? Que é com quimioterapia citotóxica. E esse valor, né, é um valor que não equivale efetivamente ao preço de um frasco. É muito menor. Pois é. É óbvio que, assim, está previsto, né, que esse financiamento ele envolva uma coparticipação, tanto de estados quanto do município. Só que é óbvio que, por se tratar de um investimento tão alto, né, a gente está falando aí de um frasco que custa em torno de uns 15 mil reais, né? Obviamente que isso não é uma incorporação tão fácil, tão rápida, né? Então, se a gente for olhar hoje para o cenário atual, né, a gente está em novembro de 2022, né, quantos centros oncológicos hoje disponibilizam a imunoterapia para tratamento de melanoma metastático no SUS? Eu acho que dá para a gente contar nos dedos, né, eu imagino. Então, isso realmente traz uma preocupação, né, sob o ponto de vista de que, ainda que você tenha a incorporação da tecnologia, né, a sua efetiva incorporação, né, ou seja, a possibilidade do paciente estar, né, tendo acesso à tecnologia, né, lá na ponta ainda é limitada, né, por uma série de razões, né? Então isso traz uma preocupação e uma necessidade da gente repensar também de que forma isso pode estar chegando mais rápido, né, levando em consideração, né, a potencialidade e a oportunidade que essa tecnologia vai trazer para esse paciente. E aí a gente acaba pensando um pouco, aí eu acabo voltando lá no início quando você falou sobre a regulamentação. Você acha que a regulamentação ela pode ser um impacto também para esse acesso? Porque a gente sabe que muitas ainda estão desatualizadas, porque houve um avanço muito rápido, né? Isso. E parece que a regulamentação ela não conseguiu acompanhar esse avanço. Então você acha que isso também pode ser algo que acaba trazendo esse impacto em relação ao acesso a essas novas tecnologias? Sem dúvida. De fato, isso obviamente cria uma limitação. Então, mas, por outro lado, né, essas barreiras a gente pode olhar também sobre o ponto de vista positivo, né, porque há uma necessidade de uma avaliação prévia adequada para que essas tecnologias cheguem de forma seguras, né, com um nível de evidência robusto e com a possibilidade de negociação, né, sob o ponto de vista do financiamento, adequado à realidade, né, do SUS, por exemplo. Né? Então, esse amadurecimento é relevante, é importante, mas assim, sem sombra de dúvidas, há uma necessidade de alguns avanços importantes, como por exemplo a questão de priorização de saúde. Né? Você hoje não tem assim, ferramentas e um mecanismo muito claro e bem definido sobre o que priorizar em oncologia, por exemplo. Que critérios a gente pode estar utilizando, né, critérios epidemiológicos, né, de mortalidade, incidência, né, as estimativas do INCA, né, nesse sentido, podem estar colaborando, e as características intrínsecas da tecnologia em si, né, o que ela realmente traz em termos de benefício clínico, de aumento de sobrevida livre de progressão, sobrevida global, que vão estar motivando, né, a eleger ela como uma prioridade. Entendi. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, em relação a essa questão de preço, tá? O que a gente pode fomentar aqui em relação a essas novas tecnologias estarem chegando cada vez mais cara no mercado, né? O porquê, né, que isso acontece, né? Enfim... Você acha que dá para a gente falar um pouquinho sobre isso? Isso não é um problema exclusivo nosso, né? Isso é um problema, enfim, global, né? No entanto, que há uma preocupação, né, por parte de uma série de países,
né, que tem desenvolvido algumas ferramentas para tentar se articular nesse sentido. Em 2019, se não me falha a memória, tanto a ASCO, né, que é a Associação Americana, quanto a ESMO, que é a Europeia em Oncologia, desenvolveram algumas ferramentas exatamente para avaliar, né, a relação do benefício clínico que a tecnologia traz e o custo que está associado a essa tecnologia. E se de fato há uma coerência, né, do que ela entrega em termos de qualidade, né, de benefício clínico com o preço que o laboratório, né, tá cobrando. Né? É lógico que existe, né, todo um investimento, né, de pesquisa, de desenvolvimento que é justificado pelos fabricantes, né, mas por outro lado, né, como eu disse lá no início, né, essa fragilidade, né, que essa tecnologia hoje chega, né, a partir de uma decisão que o próprio laboratório teve de acelerar a disponibilidade dela no mercado, né, pensando também no benefício que pode trazer para o paciente, isso tem que ser negociado. Né? Então, assim, se a tecnologia ainda não tem, né, uma clareza sobre o benefício clínico que ela vai trazer, né, de alguma forma isso tem que ser colocado na conta. Então, existe, por exemplo, uns estudos que mostram, inclusive, essa assimetria, né, sobre o poder de compra, né, de medicamentos comparado, por exemplo, a países, né, de baixo e médio desenvolvimento, né, definidos pelo Banco Central, Banco Mundial de Saúde, comparado aos países de alta renda, por exemplo, na Europa. Né? Então, eles fizeram um trabalho que foi publicado, acho que há 2 anos atrás, 1 ano, onde mostra exatamente o poder de compra, né, que é totalmente assimétrico, né, quando, por exemplo, a gente pega o Brasil, onde você demora mais tempo, né, precisa de um investimento maior, né, em termos de recursos para poder ter acesso às tecnologias, né. Então, ainda que você tenha, obviamente, que um financiamento público, né, mas que é pago por impostos, ou o fato de você investir, né, num plano de saúde, né, isso não vai te garantir você ter acesso às tecnologias de ponta. Verdade. Verdade. Isso eu consigo enxergar nitidamente no privado, né? Queria falar um pouquinho sobre as barreiras de acesso, né? Então, assim, vamos lá. Eu falei no início que o INCA, né, divulgou a incidência, né, de novos tipos de câncer, e mama e próstata, né, sempre estão lá no alto, né? E aí a gente vê, enfim, na própria rede social, enfim, em todos os canais de propaganda, uma quantidade muito grande, né, de campanhas de prevenção. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue enxergar que não há a detecção precoce, né, do câncer, e isso é um problema para o tratamento, né, porque quanto mais desenvolvido o câncer, novos tipos de tratamentos diferentes, né, serão utilizados, né, e o acesso vai ser cada vez mais difícil, né? Sim. Então eu queria falar um pouquinho também sobre isso. O que você vê em relação a isso? É lógico assim que cada tipo de câncer traz uma característica diferente, né? Nem todos, né, envolve, né, um processo de mecanismos de prevenção, né? Ou se tem isso ainda bem consolidado a nível de ser aplicado, né, a um programa, né, de prevenção. Então, mas ainda assim, né, o fato de termos, né, uma série de oportunidades, né, como por exemplo, né, no caso do câncer de mama, né, a gente vê com muita frequência muitas mulheres chegando, né, nas unidades, né, no INCA, enfim, já num estágio muito avançado da doença, né, o que mostra que ainda há necessidade de um investimento alto nesse sentido.
Então, isso, obviamente, que tem um impacto bem relevante dentro do contexto da saúde, que, obviamente, isso torna ainda mais difícil, né, a questão do financiamento, uma vez que você vai exigir, né, tecnologias mais caras, né, porque, em geral, é muito comum a gente observar que as tecnologias que têm chegado no mercado, elas têm chegado dentro de uma lógica, né, sobre o ponto de vista estratégico, até mesmo dos laboratórios, né, de investir em situações clínicas em que o paciente já está num estágio mais avançado da doença. Não sei se, né, já se deu conta dessa questão, é uma coisa que eu estava pensando exatamente sobre isso recentemente. E aí, essa tecnologia, ela chega no mercado com esse propósito e, à medida que ela vai sendo utilizada, né, vai se articulando e avaliando as outras possibilidades de utilização dela em momentos mais precoces da doença. Né? Então, isso eventualmente acontece. E, obviamente, que isso, dando certo, pode trazer um benefício maior, né? Mas por outro lado, né, o fato de hoje a gente ter, né, também esse volume tão grande de tecnologias chegando, né, dificulta, né, todo o sistema de saúde, de uma forma geral, né, de se articular ao ponto de dar conta dessas demandas, né, que o tempo todo estão buscando, né, obviamente, oportunidade de acesso. E o que agrava isso também, de certa forma, é o fato dessas tecnologias estarem chegando também com uma indicação muito específica, né? Não sei se você já percebeu isso também, né? Eles acabam chegando dentro de um contexto em que vai atender um subgrupo muito restrito de pacientes. A impressão que eu tenho é que os medicamentos têm chegado, eles estão chegando, né, cada vez mais inteligentes, né, no mercado. Sim. É uma loucura. E, ao mesmo tempo, acaba tornando, né, de certa forma, o tratamento como se fosse uma doença rara. Porque você está falando de um subgrupo muito pequeno, né, que vai estar sendo beneficiado com um medicamento de alto custo, muito caro. Então, isso acaba, obviamente, que fazendo com que seja avaliado sobre esse ponto de vista também, porque se você está disponibilizando uma tecnologia muito cara para um grupo muito pequeno de pacientes, né, e os outros pacientes, como é que vão, né, estar sendo tratados? Eu lembrei do trastuzumab, né, quando eu comecei a trabalhar, eu lembrei do trastuzumab, mas aí depois eu lembrei do docetaxel, porque quando eu comecei a trabalhar com oncologia, isso foi em 99, o docetaxel, ele entrou no mercado, se eu não me engano foi em 2002 talvez, 2001, não me lembro, era caríssimo um frasco, né, e aí para você manipular, né, uma dose, você precisava de pelo menos 2 ou 3, né, depende da situação. E então, assim, já era caro, e aí depois veio, então o docetaxel já é um medicamento mais citotóxico, né, vamos dizer assim, né, eu gostaria até de chamar ele mais de tradicional, né, uma quimioterapia mais tradicional, né, e aí depois veio o trastuzumab, que na época foi o boom da tecnologia, né, para câncer de mama e tal, e aí na época eu me lembro que quando a gente pegava para manipular dava até medo, né, porque cada frasco era em torno de quase R$10.000, isso há muito tempo, né. Então, por que eu estou dando esse exemplo, né, por causa do acesso, né, que a gente está falando de acesso, e realmente o grupo era pequeno, que é isso que você está falando, né, o grupo era pequeno, nem todo mundo, né, estava indicado e tal, e hoje o acesso ao trastuzumab, ele foi ampliado de uma maneira, hoje um frasco a gente compra por R$1.000, R$1.000 e pouco, né, se você conseguir uma boa negociação, né, 1.900 mais ou menos, né, então assim, isso promoveu um acesso incrível, né.
dentro dessa estimativa, né, de quando a gente fala de câncer de mama. Embora hoje a gente veja aí que o trastuzumab já tem até outras indicações, né? Sim. Então, por isso que eu falei, a impressão que eu tenho é que os medicamentos estão chegando cada vez mais inteligentes, né? O próprio pembrolizumab também tem várias indicações, é uma loucura, né? Então, eles estão chegando no mercado com uma inteligência, assim, fenomenal. Mas, enfim, foi só um exemplo que eu queria, né, dar aqui, né, em relação ao acesso. O trastuzumab tem essa característica que você trouxe exatamente, né, considerando essa questão que eu coloquei, porque ele inicialmente realmente tinha uma restrição não só pelo preço, né, mas pela indicação. Se a gente for olhar hoje, ele tem uma ampliação de indicações para outras situações, né, dentro do próprio câncer de mama, né, e concomitante à chegada de biosimilares, né, que aí é outro assunto também, né? Aí é outra história, para outro podcast. Pois é. Mas, de fato, isso obviamente traz um impacto interessante no sentido de você conseguir ter uma redução, né, de custo, né, ao mesmo tempo, né, podendo ampliar acesso. E aí, com relação à questão do pembrolizumab que você traz, tem isso também, né? Quando a gente fala em terapia alvo-molecular, né, dependendo das características que a molécula traz, né, no caso imunoterapia, né, o pembrolizumab ele tem a característica interessante de atuar, né, na ativação do sistema imunológico, né, do indivíduo. Então, isso pode, né, facilita, né, a tecnologia de estar atuando em vários tipos de cânceres, né? Isso, inclusive, até matéria de discussão, né, sobre os processos de novos modelos de ensaios clínicos que têm sido desenhados, né, para o estudo desses medicamentos, né? Então, no caso, por exemplo, o pembrolizumab entra dentro daquele modelo de basket trial, né, em que você tem um único medicamento, né, sendo estudado para vários tipos de cânceres. Né? A ideia deles é acelerar o processo, né, de avaliação da tecnologia, né, levando em consideração as características, né, potenciais em termos de efeito farmacológico que ela pode proporcionar. E em relação falando também, né, da barreira, em relação aos serviços de diagnóstico, né, a gente ainda vê, né, que existe, né, ainda essa dificuldade, né, de acesso também ao diagnóstico da doença, né, principalmente no SUS. Porque eu acabei me lembrando aqui de um caso, por isso eu dei aquela paradinha. Mas assim, a gente ainda vê que no SUS ainda isso é um problema, né? Mas assim, dentro da rede privada, embora a gente tenha menos dificuldade ao acesso, né, em relação ao diagnóstico, nós ainda temos, né, essa dificuldade, né? Então, se eu me pergunto, né, quantos centros a gente tem, né, vamos falar aqui Rio de Janeiro, né, que disponibilizam isso, né? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Bem pertinho, né? A questão da prevenção, né, do câncer de mama, onde a gente faz a mamografia, né? Eu acho que nós ainda temos poucos centros que fazem mamografia. Eu acho que a gente deveria ter muito mais quando se trata em relação ao acesso à rede privada, né? Nós estamos falando sobre uma outra questão, né? E no SUS, o que você acha, assim, qual a sua opinião? Assim, de fato, há deficiência em vários aspectos, né, sobre essa questão do diagnóstico, mas é interessante também observar que, em grande parte, né, dessas tecnologias que estão chegando no mercado, exige um diagnóstico mais preciso, né, um teste genético, por exemplo, para comprovar se o paciente é HER2 positivo para ser responsivo, por exemplo, ao trastuzumab. Sim. Né? E esses testes são caros, né? Então,
o que a gente observa, né, no sentido de acesso, é que há uma mobilização, até por parte dos laboratórios, em estar agregando esse tipo de serviço no momento em que ele oferece a tecnologia, para que isso possa viabilizar, né, a utilização dela. Então, você acha que isso ainda é um sonho ou é quase realidade? Não, isso já acontece no SUS principalmente, né? No privado é diferente, porque no privado, né, esses testes diagnósticos, eles estão no rol da ANS, são cobrados. O que eu vejo no privado é ainda poucos profissionais também atuando nessa área, né? O que eu observo. Então, fica mais difícil, né, de você direcionar o paciente, né, para esses profissionais. E já no SUS, né, o que acontece é de você, como eu disse, o laboratório disponibilizar esse teste, né, que muitas das vezes é feito fora, né, e fora da instituição, né. E também tem um valor econômico alto? Muito, sim. Mas de alguma maneira isso é colocado na conta, né? Não tenho dúvida disso. Entendi, faz parte do tratamento. Tem que fazer até para ver se tem indicação, embutido no valor do próprio preço do medicamento, né? Então, alguém paga essa conta. Não tem, né? A gente Com certeza. Não tem nenhuma dúvida com relação a essa questão. De que maneira isso é articulado, aí é uma questão de mercado que envolve uma série de complexidades e particularidades, mas você vê que alguns grandes laboratórios têm investido em diagnóstico específico, ele tem comprado e oferecido isso como serviço efetivo, né? Que é o que se chama, é um termo específico que eles chamam de servitização, né, da saúde. Porque eu ofereço para você uma tecnologia e ao mesmo tempo te dou alguns serviços que de alguma maneira possam também estar criando uma fidelização, né, no cliente, né, ou no médico que vai estar conduzindo aquele tratamento, né, para que possa dar seguimento na utilização daquele produto. Ou então até mesmo para garantir, né, que não vai ter problema em relação ao acesso, né, do produto, né? Sem dúvida, e o uso indevido, né? Porque por muitas vezes pode acontecer de uma utilização inadequada da tecnologia, né, trazer uma repercussão negativa dela e uma restrição, né, sobre a sua utilização no mercado em função de um dado que não corresponde efetivamente, né, à realidade para o que ela de fato se propõe a fazer. Entendi. Bom, a gente acabou falando um pouco, né, também sobre essa questão da escassez dos recursos. Acho que em algum momento nós falamos, né, sobre isso. Também falamos sobre a questão dos tratamentos que ainda são insuficientes, né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como sempre no SUS ainda é um desafio, né? Essa questão. O que você acha que de repente a gente poderia estar fazendo para melhorar isso? Bem, isso aí eu acredito que vem dentro de uma lógica que para mim é o que está fazendo mais sentido, é o que eu tenho investido inclusive, né, dentro de alguns projetos que eu tenho participado, né, que é a oportunidade, né, de você estar desenvolvendo projetos de estudos, né, com evidência de mundo real. Né, porque uma vez que a gente consiga, de alguma maneira, né, tá promovendo esses tipos de trabalho, você vê que muitos medicamentos hoje estão chegando no mercado, né, são quimioterápicos orais, né, o que facilita ainda mais algumas iniciativas nesse sentido. E também a adesão, né? Pois é. Então, assim, você, por exemplo, fazendo um trabalho de avaliação da adesão ao tratamento, já não deixa de ser um trabalho relevante sobre esse ponto. Afinal de contas, a adesão pode estar relacionada a algum evento adverso que o paciente não está conseguindo dar conta. Né? E que isso ainda não está bem consolidado nos ensaios clínicos que foram feitos inicialmente para a garantia do registro acelerado, né, do registro provisório, a incorporação, né, da tecnologia. Ainda é recente, né? Exatamente. Então,
essa experiência a gente está garantindo ela agora, né? Isso. E à medida que você estabelece, né, projetos, né, com essa finalidade, né, ainda que de uma forma de parcerias, com financiamento do próprio laboratório, que teoricamente tem um interesse direto para esse tipo de informação, né, você está viabilizando acesso. Você está quebrando uma barreira, né, precocemente, porque você, ao mesmo tempo que está disponibilizando a tecnologia, você está gerando um conhecimento sobre ela. E, consequentemente, isso vai trazer mais segurança, né, e acelerar a ampliação, né, e ampliando o acesso a ela. É interessante uma questão, eu venho até, inclusive, conversando muito com alguns colegas a respeito disso. Você falou, eu me lembrei dessa questão. Quando o medicamento ele chega no mercado, né, principalmente quando a gente fala de medicamento oral, aí eu vou acabar falando um pouquinho também da ação do farmacêutico clínico, né? A gente acaba promovendo ali, né, o cuidado assistencial a esse paciente, ou deveria, né? Porque ainda é um desafio, embora a gente fale muito sobre farmácia clínica, ainda é um desafio isso dentro das unidades de saúde, né? A gente até pode falar sobre isso num outro momento, mas o que eu gostaria de colocar aqui no nosso bate-papo é que eu vejo muito essa importância de você acompanhar a farmacoterapia. Então, a indústria, ela tem lá os ensaios clínicos todos e tal, viabiliza o medicamento no mercado né, pro acesso, né? E essas novas tecnologias, elas acabam sendo monitoradas pela unidade que está incorporando esse medicamento. Então, ali entra a equipe multiprofissional para fazer esse acompanhamento. E esses dados, eles só são divulgados se a equipe multi, né, começar a estar desenvolvendo artigos em cima, né, desse grupo onde está tendo o acompanhamento. E, infelizmente, como a gente tem esses problemas ainda, né, de equipe, enfim, né, até da disponibilidade do profissional para atuar especificamente nessa são várias questões, acho que também é um tema para outro podcast. Então, assim, a gente começou a fazer o trabalho no acompanhamento da neuropatia periférica, né, no uso de alguns medicamentos, né. A gente inclusive usou termografia para poder avaliar os sintomas e junto, né, com a imagem, muito bacana mesmo. E esse projeto, assim, mostrou para a gente uma deficiência do paciente em relação a esse cuidado, porque a gente está falando de neuropatia, dor, né, que é a dor, né, mas também de prevenção de ferida, que está associado ao uso de medicamentos, né, que está associado, mas não se fala sobre isso, quase não se fala, né, e então, para que a gente conseguisse levar o acesso à informação em relação a esse problema do paciente, a gente teria que estar divulgando isso, né, para que as pessoas pudessem ampliar a visão, né, para esse tipo de reação adversa e fazer o monitoramento. Mas aí eu observo que a indústria não consegue monitorar. Por quê? Porque é como se não tivesse mais no escopo deles, né? O escopo, ele está na equipe multi. E aí fica um dependendo do outro, que é o que ali já não é o acesso à tecnologia que eu estou falando, é o acesso à informação, mas que geram a incorporação de outras novas tecnologias. Para quê? Para o cuidado das reações adversas, porque muitos dos pacientes né, que têm os efeitos colaterais, eles acabam voltando, né, para a unidade de saúde, não para o tratamento do câncer, né, mas para os efeitos colaterais do tratamento. E aí isso gera um custo
ainda maior, né? Quando a gente fala de neuropatia, então, periférica, também é assunto, né, para outro podcast, entendeu? A gente tem uma demanda muito grande, né? Quando a gente fala principalmente de paciente diabético e de paciente oncológico, né, que faz uso de medicamento, que é o que? A abertura da ferida. E aí a gente vai falar de cicatrização, e aí gera um problema atrás do outro, e a conta vai ficando cada vez mais alta. Entendeu? Né? Bom, então, em relação a tudo isso, né, que a gente comentou, Rodrigo, eu queria entrar no assunto relacionado aos desafios, né? Quais são os desafios que nós temos aí, né, em relação ao futuro, né? Como que a gente vai conseguir acompanhar, né, e contornar esses modelos, né, de inequidade, enfim, como que você vê isso? Eu acho que a gente tem, né, como eu disse, a gente está passando por um processo de transição importante, né, com a chegada dessas novas tecnologias, com contingenciamento, né, de financiamento, né, uma série de questões que, de fato, vão estar esbarrando na questão da inequidade, né, no acesso. Então, a gente pensar em instrumentos, né, e ferramentas que possam estar ajudando nesse processo, um deles a gente já conversou aqui, né, que é a questão, por exemplo, da atuação dos profissionais, né, a partir de uma equipe multiprofissional, a atuação do farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico, em gerar evidências de mundo real, né, e que, de maneira que se isso seja traduzido, publicado, né, ou um material técnico, ou um artigo científico, né, que de fato vai colaborar, né, para uma tomada de decisão futura. Isso aí, para mim, é fundamental. E de que maneira a gente pode fazer isso? Né, tem várias formas, né, assim, muitas instituições hoje, tanto no público quanto no privado, têm trabalhado com pesquisa clínica. Inclusive, houve uma migração recente de muitos centros, né, de pesquisa clínica, né, para o privado, né, esses institutos que têm sido constituídos agora, inclusive na oncologia, têm lidado com isso, né, e você associar, né, a implementação de indicadores econômicos a esses ensaios clínicos já ajudam de uma maneira muito interessante, né, a constituir algumas informações que vão estar conjugando sempre essa relação, né, de custo-efetividade, né, que é tão importante, que o tempo todo tem se exigido com relação, né, a uma avaliação mais aprofundada sobre aquela tecnologia. Então, assim, o benefício clínico por si só não é suficiente para que ela seja incorporada. O componente custo também tem que ser considerado, principalmente tendo em vista, né, as potencialidades que aquela tecnologia pode trazer em termos de valor, né? Então, voltando, né, a aqueles conceitos que a gente tinha falado lá no início. Porque quando você, por exemplo, avalia, né, a jornada de um paciente, né, a gente pega, por exemplo, um paciente com câncer de ovário, né, avançado, e a gente analisa, né, tanto a trajetória desse paciente quanto os custos associados, né, empregados em cada uma das etapas, das atividades que foram empregadas dentro, por exemplo, de uma unidade hospitalar para o tratamento daquele paciente, né, e depois avalia, né, de que maneira uma nova tecnologia pode trazer em termos de benefício, como redução do tempo de internação, diminuição de complicações clínicas de eventos adversos, né, tempo, por exemplo, de aumento de sobrevida, né, tudo isso, né, e aí o aumento também do período de acompanhamento, que envolve um custo, né, menor, né, tudo isso vai estar agregando valor à tecnologia e precisam ser mensurados, né? Então, se a gente não começar a implementar, né, uma visão mais, digamos assim, científica, metodologicamente, né, estruturada, que garanta esse tipo de avaliação, né, a gente não vai conseguir, né, ter isso com tanta facilidade, e obviamente que vai demandar mais tempo para que essas informações se evidenciem, né.
A chegada também, né, de biosimilares é um outro contexto importante, né, que precisa ser discutido, né, eu acho relevante a gente trazer isso em um outro momento, Com né, para certeza. estar conversando, né, porque isso não tem só um impacto sob o ponto de vista econômico, mas como também, né, terapêutico, né, como esse biosimilar ele é tratado, classificado, né, Até porque enfim. agora em setembro a gente teve uma novidade aí, né, em relação à regulamentação dos biosimilares. Uhum. Eu acho que é um ótimo tema, né, para um próximo podcast, entendeu? Também. Acho que a gente pode trazer isso sim. E assim, observando, né, sobre essas questões que você tem colocado, eu vejo nitidamente ainda aí como é importante, né, a inclusão desse profissional farmacêutico dentro dessas metodologias que você citou, né? Eu ainda acho que a gente escreve pouco. Sim. A gente tem que se mostrar mais, né? Exatamente. Então, a gente falou um pouquinho sobre... Porque o farmacêutico está inserido dentro da incorporação, né? De uma forma ou de outra, ele está inserido em algum momento desse processo, ele vai entrar. E da gestão da tecnologia, né? Com certeza. Da logística, da compra. Ele está inserido, né? Então a gente tem que mostrar. Por que eu estou falando também sobre isso? Eu vi muito quando a gente fala sobre cuidados, né, assistenciais baseado em valor, a gente fala muito sobre a inclusão de outros profissionais de saúde, a importância desse profissional de saúde estar buscando, né, mais, enfim, estar dentro desses processos e tal, mas eu nunca vejo falarem do profissional farmacêutico, né? Então eu venho aqui trazer isso para a nossa realidade, né? Trazer esse farmacêutico para o mundo real. No dia a dia eu sempre falo, né, com a equipe que tem que escrever, que tem que sistematizar, gerar indicadores, justamente, né? Entendeu? E mostrar o trabalho, né? Porque senão a gente fica ali no dia a dia, né? Nos processos do dia a dia e fica aquela coisa super mecânica e a informação ela se perde, né? Em algum momento ela se perde. Então a gente tem que entrar dentro desses processos, a gente tem que escrever, a gente tem que mostrar, a gente tem que perder esse medo, né, de se mostrar também, né? É muito importante a gente fortalecer a nossa jornada, né, como farmacêutico, né, e inspirar os colegas, né, que estão ouvindo a gente, né, para que eles possam seguir com isso. Em relação aos benefícios, Rodrigo, a gente falou bastante coisa, né, sobre essa questão dos benefícios do acesso, né, à tecnologia. Você queria falar mais alguma coisa a respeito? Eu acredito que todo esse processo, né, à medida que vai se alinhando, e é até interessante fazer um comentário que às vezes as pessoas, eu vou, né, dar as palestras, conversar com as pessoas, isso, na verdade, tudo isso que eu estou trazendo é uma bagagem de informação e de estudos que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, né? Gosto nisso, né? Gosto de trabalhar com esse tipo de abordagem, obviamente, né? Tem que realmente ter uma dedicação. E as pessoas, mas qual é o tamanho da sua equipe, né? Que você desenvolve isso, aquilo, outro. Às vezes é eu e mais um residente, é eu mais um colega farmacêutico. A gente senta, é lógico, né? Tem um sacrifício, exige uma... Às vezes a gente fica depois do horário de trabalho, isso, né? A gente faz a nossa jornada e fica depois do horário para fazer o que a gente quer fazer, né? Isso. Que é gerar essa informação, né? Mas que de alguma maneira isso acaba vai naturalmente se transformando num reconhecimento. Com então, certeza. assim, hoje, né, você acaba tendo, né, o Rodrigo, né, trabalha com esse assunto, então, de repente, ele pode ajudar a gente nisso. Então, Na realidade, Rodrigo, você se tornou uma referência, né? Quando a gente fala de cuidados, né, e saúde baseada em valor dentro da área farmacêutica.
né? Esses últimos anos eu tenho investido bastante, né, nesses estudos de farmacoeconomia, de avaliação tecnológica, né, buscando essa questão, né, do acesso, tendo como principal foco o paciente, né? Com Isso é uma certeza. coisa também que eu acho que precisa ser reforçada, né? Porque muitas das vezes o farmacêutico se envolve com muitos processos e até mesmo, de repente, em hospitais em que requer acreditação, né, exigindo indicadores que muitas das vezes não tem uma tradução tão objetiva e clara para alguma questão, né, relacionada a esse tipo de abordagem, né? É lógico que é um outro contexto, né? A gente está falando aqui, né, de uma oportunidade, né, que tem surgido com relação, né, a esse novo cenário que a oncologia está trazendo, né, e que, de fato, né, vai exigir de nós, né, porque se isso não for ocupado pela gente, alguém vai assumir, né, porque, sem dúvida nenhuma, né, é um processo que vai necessitar de um olhar diferenciado na questão de estruturação de protocolos clínicos, de uma visão diferenciada de um financiamento, né, que eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer também para discussão, novas formas de financiamento, formas de compras, né, de que maneira que a gente pode viabilizar isso, né, porque o acesso, né, perpassa pela questão do financiamento. Então eu acredito que, né, é uma questão que de fato é importante e relevante a gente trazer isso, né, dentro dessa iniciativa, inclusive, que a gente está tendo a oportunidade agora de falar sobre esse assunto, né? Então, assim, hoje, assim, concluindo, né, todo o nosso trabalho aqui hoje, a gente falou, né, bastante sobre acesso, né? Esse era o objetivo, né, do nosso podcast. A gente falou sobre os benefícios, falamos sobre os desafios, falamos também sobre o nosso ponto de vista, né, profissional, em relação principalmente às melhorias, o impacto que isso causa, né, nas instituições de saúde e no paciente. E acho que a gente, para finalizar, né, em relação às perspectivas, em relação ao futuro, né, a gente pode dar continuidade ao podcast falando sobre o financiamento, né, até para a gente dar continuidade a esse assunto, né, até para desenvolver mais, né, esse pensamento em relação a tudo isso. Bom, queria te dar a palavra, né, se você quer fechar né, o nosso podcast com alguma mensagem, com alguma, enfim, né, qualquer, enfim, o que você achar que, né, deve falar. Bem, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade que a Oncoinfo está trazendo, da gente estar, enfim, podendo trazer informação, né, mais uma vez, né, tratando de ampliação e acesso à informação, que eu acho que é extremamente relevante, né, eu acho que isso é inovador, né, a forma da gente estar, enfim, trazendo a informação por esse canal também de comunicação, né, como um podcast, e me coloco à disposição, né, de estar colaborando, participando, né, desse processo, que é o que a gente já conversou diversas vezes, né, Viane? Quando a gente acredita, né, num projeto, né, não há o que faça com que a gente não, né, pense em desistir. Eu acho que a gente tem que trabalhar realmente nessas oportunidades e conto com a possibilidade que a nossa audiência, né, ao longo desse processo cresça, né, e traga exatamente, né, em evidência, né, a importância e a discussão que a gente está oportunizando, né, está trazendo, né, aqui para essa mesa. Você quer deixar algum contato seu para quem está te ouvindo, para que possa estar entrando em contato com você? Sim. O contato é direto comigo, né? A gente pode usar os canais da próprio LinkedIn, né? Que é um contato social, profissional, né? Na mídia social, né? Rodrigo Sarra da Costa, né? E a partir a gente te acha então fácil no LinkedIn. Sim. Eu acho que é o caminho mais rápido. Eu assim, como eu falei, né? Eu queria te agradecer não só por hoje, mas te agradecer por sempre,
né, por você estar sempre criando essa força, né, no projeto, não só no projeto Oncoinfo, né, Rodrigo, mas no que tange o farmacêutico oncológico. Então, aonde o farmacêutico oncológico está envolvido, você também está, né, para fortalecer a nossa profissão, né? Então, eu quero te agradecer por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo através da nossa profissão, por você ser um parceiro nosso e um grande amigo também, né? Para mim isso é também muito importante. O Oncoinfo, né, ele é um canal de educação em saúde, né? E ele vem caminhando de acordo com as novas tecnologias. Confesso que às vezes fica um pouco difícil, porque a tecnologia, quando a gente fala nas mídias sociais, ela também está acelerando, e quando você vê, o podcast já virou, né? Já ficou para trás, obsoleto, né? Mas a gente está caminhando para poder fazer de tudo para levar a informação a nossa categoria, principalmente, levar esse fortalecimento em relação aos cuidados assistenciais para o paciente, porque assim, quando a gente fala da nossa profissão, a gente também está falando sobre o amor que a gente tem a ela, e o cuidado assistencial também está envolvido, né? Às vezes a gente fala muito da parte de administração, me lembro muito de uma colega nossa dando palestra, ela falava, e quem disse que a administração, né, ela não está envolvida com a farmácia clínica? Lógico que ela está, porque ela que dá o acesso, né, ela que faz a aquisição, né, da incorporação, né? Então, toda a área. Quando eu falo sobre os cuidados assistenciais, eu falo sobre todos os farmacêuticos que trabalham dentro da área, né, para o acesso a essas novas tecnologias ao paciente, né, que é o nosso maior objetivo, é levar, né, o melhor do cuidado para o paciente, né? Cuidar do outro, né, ver o outro melhor, o que a gente pode fazer, né, para ajudar. E em relação à nossa profissão, eu gosto de falar muito uma frase que eu aprendi na aeronáutica, que é nós cuidamos dos nossos, né? Então é isso. O Oncoinfo, ele vai continuar caminhando, né, em relação a essa questão do acesso à informação e trazendo esses colegas farmacêuticos, né, assim como você, que são referências no mercado de trabalho e que inspiram outros farmacêuticos, né, a também, né, buscarem os seus sonhos, né, porque a gente ainda está buscando o nosso, né, é um eterno né, aprendizagem, é uma eterna aprendizagem, né, vamos dizer assim. Então é isso, a gente vai terminar o nosso podcast. Muito obrigada, tá, por você estar aqui com a gente, e você está convidado, não é só para o próximo não, é para todos. Obrigado. Tá bom? Então até a próxima, tá bom? Obrigada. Nada.